Elon Reeve Musk nasceu em Pretória, na África do Sul, no dia 28 de junho de 1971, filho de Meyer Musk e Elon Musk. Inclusive, Meyer Musk é uma modelo, profissão que ela pratica até os dias de hoje, e nutricionista. E na profissão de modelo, ela é bem conhecida, né? Que ela apareceu em capas de revista, como por exemplo a revista Vogue. Já seu pai é um engenheiro de sucesso. Com essas profissões, a família de Musk tinha uma condição muito boa, o que lhe permitia ter tudo do bom e do melhor. Sendo o primeiro de três filhos, Elon desde criança era um gênio, assim como outros que já contamos a história aqui no canal. Embora inteligente, a mãe de Musk afirma que quando Elon era uma criança foi considerado surdo, pois às vezes ele fixava o olhar em algo e prendia a sua imaginação àquilo. Mesmo se alguém gritasse, chamasse ele, ele não respondia nada, ele continuava focado naquele ponto. A sua atenção era total aquilo ali, ele não o desconcentrava. Ilan desde criança gostava muito de ler, e não era raro ver ele passando até de 10 horas por dia lendo. Como seus pais também tinham o hábito da leitura, Ilan lia os livros que tinha em casa, até que não restou mais livros que ele não tinha lido. Então ele começou a ler os livros da biblioteca. Mas aí também ele acabou com os livros de lá. Ele leu todos. Então ele começou a pedir para a bibliotecária encomendar livros para ele. A partir desse tempo ele começou a ler a Enciclopédia Britânica. Imagina, tem gente que não consegue ler uma página, o bicho já estava lendo a enciclopédia. Isso ele não tinha nem 10 anos, o cara era uma criança. Por causa dessa paixão pela leitura, ele tinha o sonho de ser um escritor de ficção científica ou de fantasia. Ainda quando criança, mais que uma vez foi a um seminário e seu pai, ao chegar no local, ao final da palestra, para buscar ele, viu ele conversando com alguns professores e pessoas que participaram da palestra. Então o pai dele perguntou para o pessoal lá se o Ilan não estava incomodando. E um dos professores falou que o pai dele precisava urgentemente comprar um computador para Ilan. E como o pai de Ilan tinha uma ótima condição financeira, Ilan ganhou o Commodore VIC-20 em 1982. E o manual que era necessário de 6 meses para uma pessoa normal assimilar, né, foi compreendido e finalizado em apenas 3 dias por Ilan, que não pregou os olhos até conseguir. Ou seja, o bicho era bravo desde criança e focado bem pouquinho, né? Já com o computador montado, o pequeno gênio não demorou para criar seu próprio código, que foi o jogo Blastar, codificado em 167 linhas. O jogo foi até publicado na capa de uma revista PC and Office Technology, uma revista sobre computadores de África do Sul, que lhe pagou $500, o que era muita grana naquele tempo, levando em conta que o PC custou $300, e isso tudo com apenas 12 anos. Desde esse tempo, ele já mostrava que tinha faro para o empreendedorismo. Ele mesmo conta que chamava sua irmã Tosca Musk e seu irmão Kimball Musk para vender ovos de Páscoa ao redor da vizinhança. E até chegou a fabricar pólvora caseira para criar seus próprios foguetes. Elon até brinca em uma entrevista falando que é uma sorte ele ainda ter todos os dedos. Com a medida que ele ia crescendo, ia criando negócios. Como por exemplo, ele junto
Os irmãos tentaram abrir um fliperama, mas era necessário alguém que fosse de maior, então não aconteceu, né? Infelizmente para Ilan, ser o nerd do colégio era motivo de zoação e até de apanhar. Tanto que seu melhor amigo parou de andar com ele porque também apanhava por ser amigo de Musk. Para piorar, nesse tempo, seus pais se divorciaram e ele, junto com seu irmão, foram morar com o pai. Aparentemente, a relação entre eles e o pai não foi muito boa, tanto que Elon e seu irmão não gostam de tocar nesse assunto. Mas segundo Musk, pelo menos esse tempo serviu para que ele saísse da zona de conforto e se tornasse uma pessoa perseverante. Aos 17 anos, ele vendeu as ações que tinha de uma farmacêutica que tinha comprado anos atrás e foi para o Canadá. Segundo ele, essa mudança tinha dois motivos: se abster de ter que se apresentar às Forças Armadas e fazer parte do apartheid, e a segunda era ir o mais rápido para o local onde as coisas aconteciam. Sendo assim, Ilan abandonou a faculdade de Pretória, onde cursou física e engenharia por alguns meses, sem muita vontade. Outra informação importante a ser citada aqui é que ele até tinha parente no Canadá, mas não tinha avisado a nenhum deles que estava a caminho. O plano dele era chegar lá e se encontrar com o tio avô dele. Mas aí, quando a mãe dele, que estava sabendo, né, dessa viagem que ele estava querendo fazer, ela procurou se informar e acabou descobrindo que o tio avô dele não morava mais lá. Mas aí já era tarde, porque o Ilan já tinha viajado e já estava lá. Então, Ilan teve que se hospedar, entre aspas, né, em um abrigo para jovens. Mas como ele já estava acostumado a sair de situações difíceis, mas que teve a ideia de comprar uma passagem de ônibus que atravessasse o país e que permitia embarcar e desembarcar quantas vezes quisesse. Assim ele poderia procurar alguém da família Musk que morasse no país. Depois de apenas 3.000 quilômetros, né, pouca coisa, ele foi para Swift Current, onde ele encontrou o primo de segundo grau, que deu abrigo para ele. No ano seguinte, Ilan completa seus 18 anos. Nesse tempo ele trabalhava limpando as caldeiras de uma serraria, trabalho em que ele precisava usar roupa de proteção e sair a cada meia hora, senão ele superaquecia e morria, né? Simplesmente. É que trabalho seguro esse. Tempos depois, Elon entra na Universidade de Queens, em Kingston. Isso na mesma época em que seu irmão, irmã e sua mãe se mudavam para o Canadá. E nesse mesmo tempo, ele resolveu viver com apenas $1 por dia. Mas obviamente teve que parar por causa que ele só se alimentava de laranjas e isso não é o suficiente para o corpo humano continuar funcionando normalmente. Então já estava causando problemas de saúde e ele voltou ao normal, né? E é nesse mesmo período que ele tem outra atitude empreendedora. Olha só a inteligência do cara. Ele alugava a casa em que ficava para outros estudantes festejarem durante os finais de semana. E aí tinha um lucro bom, né? E ainda na faculdade, ele e seu irmão Kimball decidiram arrumar um emprego e utilizaram um tipo de técnica para decidirem. Eles pegavam o jornal e viam quais as pessoas eram mais importantes e interessantes na visão deles. Depois de organizar isso, eles tentavam, tipo, arrumar o número do cara. Aí para arrumar um jantar, um almoço, até que Peter Nicholson, um executivo de um banco canadense, lhe deu um estágio de verão. E tempos depois, Elon se tornou conselheiro pessoal do executivo. Já na universidade, voltando ao assunto da universidade, Elon conhece Justin Wilson,
mulher com a qual se casou em janeiro de 2000 e teve 6 filhos. Mas infelizmente um morreu com apenas 10 semanas, por causa de um mal súbito. O relacionamento deles, após algumas indas e vindas, terminou por completo. Voltando ao assunto da universidade, anos antes, ainda em 1991, Ilan consegue uma bolsa para estudar na Universidade da Pensilvânia, uma Ivy League dos Estados Unidos. Uma Ivy League é uma universidade que está no top 10 das melhores faculdades dos Estados Unidos. Então, ele consegue uma bolsa para estudar nessa faculdade, onde estudou até 1997 e se formou em economia e física. E diferente da escola, onde ele não se interessava, pois não achava aquilo útil, ele não via sentido em estudar um monte de coisa que não utilizaria no futuro. Já na faculdade, ele se esforçou e estudou muito. Já em 1994, Ilan e seu irmão Kimball foram para o Vale do Silício, onde tinham 2 estágios de verão. Um era na startup Pinnacle, que pesquisava o uso dos ultracapacitores como modo de revolucionar os carros elétricos e híbridos. Já o outro estágio era na Rocket Science Games, empresa que queria criar os videogames mais potentes do mundo. Ele ainda ficou nesse estágio de verão por 2 anos seguidos, até iniciar seu doutorado em Física e Resistência dos Materiais. Mas após 2 dias de aula, ele decidiu largar a faculdade e foi tentar a vida com a internet, junto com seu irmão Kimball. Agora, em 1995, Elon recebe uma proposta de negócio de um homem que seria: as pessoas fariam as pesquisas de lojas, restaurantes, bancos, entre outros estabelecimentos, por meio da internet, já que na época era feita através de catálogos. Ilan não aceitou porque o cara se enrolou todo, não soube explicar direito a proposta, mas ele percebeu que a ideia era boa. Então, com aquela ideia martelando na cabeça dele, ele decidiu criar a Zip2, um aplicativo que misturava o Google Maps e aplicativos de avaliação. Como não tinham dinheiro, eles trabalhavam no mesmo lugar que moravam. Mas a dedicação quase sobre-humana de Elon chamou a atenção de investidores e fez com que ganhassem aportes para alavancar sua empresa. Com o passar do tempo, a empresa foi conseguindo cada vez mais investimentos e sócios, o que ajudava para a empresa crescer, obviamente, né? Com isso, os investidores decidiram substituir Elon, pois ele só tinha 24 anos e zero experiência com negócios. E é claro, contra a vontade de Elon, que ficou pé da vida, né? Então eles colocaram Jim Ambrose, que na época era CEO da Silicon Graphics, a empresa mais bombada, a top do Vale do Silício naquele tempo, né? Mesmo contra a vontade de Musk, essa mudança deu muito certo para a empresa. Em seguida, de novo contra a vontade de Musk, a empresa fez uma fusão com a sua principal concorrente, a Seed Search, uma fusão de 300 milhões de dólares, que se desfez em apenas um mês. A empresa, depois dessa separação, né, da fusão, que foi um desastre, a empresa ia de mal a pior, até que receberam uma proposta de compra de 307 milhões de dólares pela Compass. Com a proposta aceita, Elon ficou com 22 milhões e seu irmão Kimball ficou com 15 milhões. Tendo todo esse dinheiro, aos 27 anos, Musk decidiu comprar uma super mansão, um super esportivo e até um avião a hélice. Falando sobre esse super esportivo, que ele acabou batendo
pouco tempo depois. Logo após gastar uma boa parte do dinheiro recebido, né, Musk começou a pensar em como poderia multiplicar o seu dinheiro e até recuperar o que tinha gasto. Então, a ideia escolhida foi criar um banco digital, mesmo com as pessoas ao seu redor dizendo que não daria certo. Inclusive, até amigos dele falaram que a ideia era uma maluquice. Ele foi em frente e em 1999 ele criou a X.com. Como ele tinha dinheiro para iniciar essa empresa, diferentemente da Zip2, Elon pegou 12 milhões de dólares de seu próprio patrimônio e mandou contratar somente os melhores engenheiros do Vale do Silício. A empresa logo de cara foi um sucesso e em menos de 2 meses eles conseguiram mais de 200 mil pessoas utilizando o aplicativo deles. Mas aí, dois garotos que tinham alugado um andar no prédio da empresa para iniciar seu próprio negócio, alguns meses atrás, decidiram entrar no mesmo ramo que Elon estava atuando e criaram o PayPal e mudaram a sua sede para o outro lado da rua. As duas empresas, as concorrentes na mesma rua. Dá para imaginar a treta que dava, né? Após meses e meses de disputa entre as duas empresas, Elon decidiu unir e criar um verdadeiro monopólio entre as duas empresas, unindo a X.com com o PayPal. A X.com tinha o melhor software e o PayPal o melhor serviço. Tava tudo indo muito bem, só que aí Peter Thiel, que era um dos fundadores do PayPal, um dos dois garotos que tinham iniciado a empresa, renunciou ao cargo de CEO, então Elon teve que assumir o controle da parada. Mas aí, meus amigos, a coisa tava ficando preta. Com tantos problemas de funcionalidade da empresa e várias empresas sendo criadas aproveitando o nicho, Elon começou a ser questionado a respeito de seu trabalho e a sua competência no cargo na empresa. E para completar a desgraça total, quando estava em lua de mel com sua recente esposa, Justine, decidiram afastá-lo da empresa e colocar Peter Thiel de volta no comando. Nesse momento que a empresa oficialmente recebeu o nome de PayPal, e Elon passou a ser o conselheiro na empresa. Já em 2002, a PayPal é vendida para o eBay por 1,5 bilhão de dólares e Musk fica com 250 milhões. Mas dessa vez, ao invés de ser elogiado pela venda da empresa, ele foi muito criticado por tomar várias decisões erradas e por ter uma personalidade teimosa. Incomodado com tantas críticas, Elon deu início aos seus projetos mais ambiciosos, digamos assim, por causa de sua curiosidade sobre o espaço. Então ele funda a SpaceX, com o intuito de reduzir os custos do transporte espacial e permitir a colonização de Marte. A ideia de Musk de criar a SpaceX veio após algumas reuniões com pessoas da Mars Society, e ao ouvir que eles queriam enviar camundongos nos lançamentos dos foguetes para o espaço. Então, Elon na SpaceX fez os cálculos e viu que isso lhe custaria 15 milhões de dólares. Então ele teve a ideia de comprar mísseis balísticos e transformá-lo em um veículo lançador. Mas após alguns desentendimentos com os russos por causa do preço de cada míssil, Musk decidiu que a SpaceX ia criar seus próprios foguetes com a proposta do low cost, que na tradução bruta seria o custo baixo, que é fazer os foguetes custando o mínimo possível. Então, com os melhores engenheiros à sua disposição, Elon deixou o trabalho na mão deles e em 2004 comprou parte da Tesla Motors por 6,5 milhões de dólares, se tornando um dos principais acionistas da empresa. Já no ano de 2006,
ele e a empresa lançaram no mercado o primeiro carro Roadster, custando apenas US$ 100.000, com uma velocidade de 394 km por hora, com apenas uma carga. Nesse mesmo ano, a SpaceX terminou seu primeiro foguete, o Falcon 1, lançado em 24 de março de 2006. Mas, para a infelicidade de Elon Musk e de toda a empresa, o foguete explodiu na trajetória por causa de um vazamento de combustível. Já em 2007, por causa de uma má gestão, Martin Eberhard, um dos fundadores da Tesla, foi expulso da empresa e Musk assumiu o papel de CEO da Tesla. Agora, sendo CEO em duas empresas, na Tesla e na SpaceX. Nesse mesmo ano, a SpaceX, já com os erros do primeiro lançamento reparados, para que isso não acontecesse de novo, obviamente, eles lançam o foguete, mas depois de 5 minutos, na separação do foguete, ele explode. E junto com o foguete vai o sonho do Elon Musk. Mas é claro que ele não desistiu, né? Já em 2008, a Tesla vive uma terrível crise financeira, mesmo que aos olhos da mídia parecesse estar tudo bem. E para piorar para o lado de Elon, ele se separa de Justine. Ainda nesse ano, para piorar ainda mais, o que já estava ruim, né? O terceiro lançamento da Falcon 1 foi feito. Dessa vez, tentaram calcular todos os erros possíveis, mas não teve como. Nessa nova falha que eles tiveram, foi de novo na separação. Dessa vez, do segundo estágio do foguete. Colidiu com o primeiro estágio e explodiu. Aos 37 anos, no ano de 2008, tudo estava dando errado para Elon e seu dinheiro também já estava indo embora, até que ele vendeu tudo o que tinha e juntou aproximadamente 20 milhões. E teve que tomar uma das decisões mais difíceis, se não a mais difícil da vida dele, que era investir tudo o que tinha em uma empresa e deixar a outra para trás, e a outra com certeza iria falir, ou separar esse dinheiro, investir 10 milhões em cada empresa, mesmo com a chance das duas darem errado. Então, Elon não consegue escolher alguma empresa para deixar de lado e divide o dinheiro entre as duas. Após essa tomada de decisão, a SpaceX vai para a sua última tentativa de lançamento. Agora era tudo ou nada. Se alguma coisa desse errado, bye bye SpaceX. Dessa vez, diferente das outras vezes, o foguete ia sem carga, porque agora eles só queriam chegar lá. E também porque nenhuma empresa confiava mais neles. Então, no dia 28 de 9 de 2008, a SpaceX lança o foguete. E dessa vez sim, deu tudo certo. O foguete chegou em órbita como planejado. Mas, como a SpaceX não tinha mais nada de dinheiro, não tinha mais nada o que fazer. Mas aí, a NASA, faltando 2 dias para o Natal, entrou em contato com a SpaceX e quis dar um presente antecipado, né? Oferecendo um contrato de 1,6 bilhões para a SpaceX mandar uma carga da NASA em órbita. Isso foi o que salvou a SpaceX da falência. Então, depois disso, a empresa foi conseguindo mais investimentos e a Tesla também, junto com a SpaceX, foi só crescendo e Elon Musk conseguiu fazer um feito praticamente impossível. Já em 2010, Elon se casa com a atriz Tallulah Riley, casamento em que durou até 2012. Continuando no ano de 2012, a SpaceX manda a espaçonave Dragon para a Estação Internacional Espacial. Foi a primeira vez na história que uma espaçonave é utilizada como um meio comercial.
Espaçonave essa que voltou à Terra e foi resgatada pela SpaceX. Já em 2013, Elon volta com sua ex-esposa Tallulah Riley. Pulando para o ano de 2015, 2 anos depois, a SpaceX consegue mais um feito, sendo a primeira empresa a fazer com que um foguete aterrissasse no mesmo local onde foi lançado e a reutilizar esse foguete. Já em 2016, Elon corta os laços definitivamente com Tallulah e se separa. Pulando para 2018, a Tesla lança um carro para o espaço com um boneco dentro, sendo a primeira empresa a fazer isso em toda a história. Em seguida, achando o pouco que já tinha feito, a SpaceX consegue simultaneamente aterrissar dos 3 boosters que tinha lançado. Com valor de 46 bilhões de dólares, uma das mais valiosas empresas do mundo. Falando agora sobre a Tesla Motors, atualmente ela tem uma grande variedade de carros e até carretas. Em 2016, ela adquiriu a SolarCity, uma empresa focada em desenvolver painéis solares e no armazenamento de energia. Com o passar do tempo, Elon se tornou acionista e criador de várias empresas, como a OpenAI, uma empresa sem fins lucrativos e com o intuito de criar inteligência artificial para beneficiar a humanidade. Musk também criou o Hyperloop, uma forma de transporte de até 1.200 km por hora, que basicamente é um turbo transportando cápsulas que podem transportar pessoas. Ele também é investidor da Neuralink, que é uma sociedade com o objetivo de desenvolver interfaces cérebro-computador implantáveis no corpo humano. Ele também criou a The Boring Company, que tem o objetivo de criar túneis debaixo do solo com vários níveis de profundidade para acelerar o trânsito. Daí que vem o nome The Boring Company, que é tipo um trocadilho. Enfim, com tudo isso, é impossível esse cara não receber o apelido de Homem de Ferro, né? Elon Musk atualmente tem 49 anos de idade, namora a cantora conhecida como Grimes. Elon tem 7 filhos: Nevada Alexander Musk, Griffin Musk, Damian Musk, Kai Musk, Xavier Musk, Saxon Musk e a mais recente, esse conjunto de números e letras que o editor vai colocar aí. Musk tem uma fortuna de 128,6 bilhões de dólares, sendo o segundo homem mais rico do mundo e tendo superado Bill Gates na última semana de novembro desse ano.